Eu sou a Lilian. Eu sou o Paulo. E nós somos os Pais Além do Espectro. Boa tarde, meio-dia, hora de almoço. A gente conseguiu esse horário com muito carinho, com muito cuidado, para falar hoje sobre nossa cultura de paz, né? A gente precisa trazer esse assunto. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Lulu Cordeiro. O nosso amigo Daniel já está aqui, a gente já vai convidá-lo para entrar na live, para a gente conversar um pouco nesse horário. E vai encaminhando para as pessoas que estão no participe com a gente, que enriquece essa conversa, que hoje é um dia muito especial. Então vamos. Você assinou ou convidou? Convidei. Tá, Daniel vai entrar agora. Olá. Olá, amigo, Daniel. tudo bom? Só tá escuro a sua imagem. Será que aparece para vocês aqui? Deixa eu ver aqui. Espera aí, preciso mudar o... Preciso trocar aqui, só um minuto. Agora sim. Estávamos incluídos. Estava invertido? Maravilha, estava invertido. Ótimo. Essa imagem linda aí, muito boa tarde, obrigada por aceitar esse convite, por estar disponível para conversar com a gente. A gente tem uma trajetória aí, né, amigo, na vida, na enfermagem, na vida e uma amizade, e a gente tem conversado muito sobre essa questão de cultura de paz, de inclusão. Boa tarde, tia Sheila. A gente sabe que hoje é um dia que tem muitas informações truncadas aí, fake news e etc. Aí a gente quer te dar boas-vindas, quer agradecer por você estar aqui com a gente e queria que você se apresentasse um pouco, né, da sua trajetória. Dona Leia, boa tarde. E para a gente começar aí esse bate-papo, essa conversa hoje sobre inclusão e cultura de paz. Maravilha, gente. Muito boa tarde a todos que estão aqui, né, nos assistindo, nos prestigiando e a todas as pessoas que vão de algum modo depois. Provavelmente essa live vai ficar salva aí, né, no seu feed e as pessoas poderem acessar e participar dessa discussão ou dessa reflexão. Eu acredito que é o que a gente está tentando propor aqui. Agradecer a você pelo convite, ao Paulo, né? Tenho acompanhado a trajetória de vocês, né, Pais Além do Espectro, e com tanta atividade, né? Vocês estão assim muito ativos e podendo contribuir com os amigos, que é também um universo muito novo para a gente. Através da Alice, vocês estão podendo possibilitar isso, né? Que poder conviver, lidar, educar, desenvolver, né? A partir da maternidade, da paternidade, uma criança com espectro autista, né? Enfim, eu acho que isso é muito relevante. Eu acho que a gente traz a contribuição de vocês para essa discussão, né? Da qual eu não domino, e que eu acho que o nosso nossa troca e a nossa bate-bola aqui vai ser nesse sentido. Gosto sempre de fazer uma live sem grandes preparos, assim, mas mesmo seguindo a energia, a partir daquilo que a gente vem desenvolvendo e aquilo que a gente já faz no nosso dia a dia. Acho que são tantas as perguntas, né, que a gente pode fazer a partir desse tema que está sendo proposto, né? Assim, o que é possível, né? Então a gente está falando de inclusão e o que é possível para uma cultura de paz. O que se espera, né? Dessa sociedade, o que se espera individualmente. Então, assim, eu nos últimos anos tenho trabalhado, né, com esse despertar da consciência, né? Quando a gente olha para o cenário escolar, que é hoje uma preocupação para todo mundo, como construir isso, acho que eu posso falar muito sobre o que a gente conseguiu realizar através dos trabalhos e através de uma metodologia, né, que a gente desenvolveu e aplicou durante o nosso contexto de trabalho, enquanto gestor de uma unidade de saúde no Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala de cultura de paz, a gente fala de território, não tem como. E quando a gente propõe esse assunto, ele é diverso, porque, assim, de que lugar nós estamos falando, né? De que território nós estamos falando? De que contexto familiar nós estamos falando? Então, assim, eu gostaria de iniciar essa live, esse bate-papo, como eu gosto de iniciar as minhas lives, que é que energia, espaço, consciência nós podemos ser aqui nesse momento. Eu acredito que o que nós estamos promovendo nesse momento aqui é tipo como se fôssemos uma agulha
num corpo, né? Uma agulha de acupuntura num corpo, que é acendendo uma luz, né? Destravando ou desbloqueando uma consciência. E que, se não a de alguém, a nossa própria, reforçando em nós a possibilidade de criar essa cultura mesmo de paz a partir do ser individual e isso ir, de fato, se expandindo. Que é o que, de fato, eu hoje consigo mais ter como palpável a possibilidade de cada um fazer essa reflexão interna e, a partir do despertar da consciência, promover, né, essa paz. Então, assim, o que é paz? Né? O que é paz para cada um? Então, assim, falar um pouco da experiência, eu acho que pode ser enriquecedor aqui, até para as pessoas conhecerem um pouco a nossa vida, a nossa trajetória, né? Os bastidores, né? Porque agora, para trazer bem assim, focado para o tema, a gente fala tanto de inclusão escolar e a gente, nas nossas conversas, que a gente conversa de mil assuntos e não tem limite, né? E a questão da inclusão escolar está totalmente pensada, né, numa não violência. Porque, historicamente, trazendo para o nosso nicho aqui de pessoa com deficiência, né? As pessoas com deficiência sempre foram vítimas de exclusão, né? Não acesso, depois escola especial, depois coloca na escola, mas não dá o suporte que precisa. Isso tudo são violências do cotidiano que a família, né, que os pais, as próprias crianças vão sentindo e percebendo, e isso pode se perpetuar, isso pode virar várias coisas ruins, vou chamar assim, né? Porque a pessoa que tem que é criado nesse ambiente violento, excludente, agressor, é difícil, tem que fazer um trabalho muito grande para conseguir transformar isso em amor, em paz. A gente sabe, né, nas nossas pegadas aí de saúde pública, que corre nas vezes, o quanto os estudos mostram, né, que quando muda a abordagem, quando muda o formato de lidar com a violência, as coisas acontecem. E eu achei fantástico quando acompanhei assim um pouco, e agora a gente conversou sobre isso, o seu trabalho é baseado na educação e valores humanos, que você desenvolveu enquanto gestor na escola. Aí queria que você contasse um pouco, porque foi um projeto muito grande. Porque eu acho que o caminho que a gente está procurando hoje são essas ações, são projetos, são atitudes. A necessidade é global, a gente sabe disso, né? O governo federal está tentando fazer, correndo, por conta de tudo que tem acontecido, né? Projetos, orientações, guias. As escolas também estão tentando orientar os pais. Tem iniciativas assim isoladas, mas isso tem que ser uma força-tarefa, né? Não adianta ser uma questão isolada. Aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua vivência, que eu acho riquíssima. E a partir daí também a gente vai desmembrando, podem fazer perguntas, a gente vai enriquecendo mais ainda. Maravilha, né? O que mais é possível, né? Quando eu gosto muito de trabalhar com perguntas, porque as perguntas, elas empoderam a gente, fazem a gente, promove um deslocamento, né? Para que a gente, de fato, reflita e se sensibilize com a causa, né? Porque é uma causa de todos nós. Então, quando eu pergunto, né, quais os caminhos possíveis para se construir uma cultura da paz, né? Sem dúvida nenhuma, eu iniciaria essa pergunta refletindo sobre as inúmeras possibilidades de educar os corações. Né, de educar pela via que é esse lugar de não perder o olhar. E como profissionais de saúde que somos, essa foi quase que uma luta travada todos os dias, trabalhando em território, dialogando com a educação, a possibilidade dos professores, dos atores, né, da educação, professores, a comunidade escolar, né, os profissionais da educação, pudessem ter o olhar como eles também são profissionais do cuidado, né? E aí, quando a gente vai para dentro dessas escolas e começa a refletir sobre isso, a gente quase que, mas isso é mais uma demanda, porque tudo que a gente propõe como diálogo, né, para uma outra categoria, é como se a gente estivesse demandando algo novo, e na verdade não é. Na verdade, a gente está reforçando esse coração, né? É por isso que eu sempre acho que esse diálogo é de coração para coração. Porque, se tratando de uma metodologia de educação em valores humanos, o que mais a gente está explorando ali naquele momento é o potencial e a excelência humana. Aquilo que cada um tem e pode desenvolver. Né? E assim, eu não trabalho na perspectiva de estamos encurralados, não há saída, não há possibilidades. Eu não trabalho com essa hipótese. Né? Nós estamos sempre trabalhando com a hipótese, né, de o que mais é possível, né, que eu não considerei aqui,
sobre as potências que existem dentro de uma unidade escolar, dentro de um território, dos atores que querem construir, de fato, uma cultura de paz, podem, né, podem fazer. Então, foi nesse contexto de olhar, de dialogar com os professores, o quanto eles também são agentes do cuidado. Acho que nós, profissionais de saúde, nos apropriamos disso, né, como profissão, e isso fica muito engessado ao psicólogo, ao enfermeiro, ao assistente social, ao médico, ao psiquiatra, e todo o resto perdeu um pouco esse olhar, né? Lógico, eu não estou generalizando, mas assim, é o que a gente observa na nossa prática. Toma que o filho é seu, tem alguma coisa de errado, e esse aluno está atrapalhando a minha sala. E o andamento das coisas. Se a gente for olhar, né, para o contexto da escola, né, é a escola, aí mais uma pergunta, né? É a escola um espaço saudável? Né? É a escola um estado saudável? Né? Um lugar, né, de se produzir, é um lugar de se produzir saúde? Porque todo mundo fala em educação. Mas assim, a escola é possível produzir saúde, qualidade de vida na educação? Eu entendo o espaço da educação um lugar de muito sofrimento. Né? Parece muito romântico, a gente olhar para esse lugar da educação, mas o processo de transformação, gente, ele é muito dolorido, né? Se a gente olha para a vida como uma grande escola, a gente sabe o quanto que é doloroso a gente poder aprender com todas as contribuições que a gente recebe todos os dias, que são os desafios diários, para a gente se reconhecer, né? Para a gente reconhecer o nosso verdadeiro ser. Então, quando a gente pega essa dimensão mais macro, que é a escola da vida, e vai para dentro de uma unidade escolar, com muros altos, grades, né, cercas elétricas, e tudo que acontece ali dentro, uma grande caixa, né, de que escola nós estamos falando? Né? Quais os objetivos dessa escola? Qual é a missão dessa escola? Qual o propósito dessa escola? Então, assim, de que território nós estamos falando? Né? Então, a gente vai ter escolas conteudistas, escolas que vão estar o tempo todo preocupadas em formar campeões, né? Formar vencedores, e a gente vai ter escolas que vão ter que lidar com vulnerabilidade de crianças que vão à escola para poder se alimentar, né? Para fazer as suas refeições. E foi nesse contexto que a gente pôde perceber com a grande vulnerabilidade em todos os sentidos, de um território violento, de um território armado, de um território com um dos piores IDHs do Rio de Janeiro, né? Então, onde eu pude contribuir durante 8 anos, longos 8 anos, podendo, em ato, né, olhando para esse território vivo, antes da unidade de saúde estar estabelecida ali, haviam ali escolas com mais de 50 anos. Né? Então, assim, são espaços construídos, né, dentro desse território e que atravessa gerações e que a mãe que leva seu filho hoje na escola estudou nessa mesma escola, né, tem fotos, tem uma referência de construção, ou seja, o próprio agente, né, que é a população, é a sociedade, olhando para esse contexto escolar. Tipo, eu fiz parte disso. E não faz ainda. Você ainda mora no território, essa escola forma o teu filho. Então, assim, a coisa vai crescendo numa dimensão de reflexão, né? E aí, o que mais chama atenção e dá o start para a gente começar a trabalhar foi a chegada de e eu sempre conto isso nas nossas oficinas, né? Porque foi muito emblemático, a chegada de uma adolescente de 15 anos que cursava o 9º ano, né, do ensino fundamental desse território, chega à unidade arrastada pela mãe, pelos cabelos, desconfiada de que essa irmã estava grávida, de que a filha estava grávida. E a gente abordou dentro do contexto da saúde e, de fato, confirmou a gravidez dessa adolescente. E a gente pediu um espaço para poder falar com essa adolescente sem a mãe, porque a mãe é muito violenta. De fato, quando eu falo, a mãe entrou dentro da unidade, arrastando a filha pelo cabelo, era literalmente isso, aos gritos e com muita, num julgamento de que a filha, ao invés de ir para a escola, né, o que ela estava criando né, para estar grávida e que era a desconfiança da mãe. E quando a gente faz essa abordagem com essa adolescente, a gente percebe que ela estava num grande sofrimento, que era estar grávida do irmão de 17 anos, num contexto de abuso e de violência. E aí a gente perguntou, quem da escola sabe que você está grávida? E ela fala pra gente, ninguém.
Essa menina estava quase no final já da gestação, né? E a gente percebeu assim, como assim? Ninguém dentro dessa escola percebeu essa menina grávida. Então ela ia sempre com uma blusa, né, de moletom muito larga, ela tinha um corpo mais largo e ninguém percebeu. Como uma criança vai conseguir absorver qualquer conteúdo dentro dessa escola, né, com um conflito interno desse tamanho, gigante, né? E aí a gente começou a chamar os diretores para conversar sem falar da identidade ou da escola, etc. e tal, e com o propósito de estimular. E uma vez, numa fala, uma professora fazendo diário enquanto eu dava a oficina, tipo assim, porque eu não posso, é como o corpo falando, eu não posso parar para poder, para pensar junto com você uma solução ou uma possibilidade. E naquele momento ela fazia um ato de rebeldia, porque, tipo, eu estou aqui, mas eu preciso primeiro dar conta do meu diário. Então era aquela reunião em que eu não paro, aquela reunião em que você está lixando unha enquanto o outro está falando, né? E aí, em algum momento, ele levantou a caneta e falou assim, primeira coisa que eu queria falar, eu compro caneta para poder escrever no quadro, porque a escola não me fornece. Então, assim, é o tempo todo um contexto de muita violência, de agressão, porque aí naquele momento ela está falando assim, tá, a gente está olhando para essa criança, mas eu também não consigo ensinar. Os conflitos se dão nesse lugar. E eu, simplesmente, me coloquei para ouvir a diretora se manifestando, que não era bem assim, enfim, contexto de conflito. E ela falou assim, e agora você vem aqui propor que eu leve a aluna para fazer pré-natal? É só o que faltava. Eu falei, em nenhum momento da nossa fala a gente está trazendo essa possibilidade. Mas até que você me dá uma ideia maravilhosa, que seria lindo ver uma criança, né, entrar dentro de uma unidade escolar, de mãos dadas com o professor, porque foi o professor a referência dessa aluna para contar e dizer, é com você que eu posso contar, porque o núcleo da minha família eu não consigo ter nesse momento. Então, assim, eu não sou tão velho assim, mas eu sou de uma geração em que eu tinha uma estima pelos meus professores, e uma confiança, às vezes, até de trocar de referência, que a gente percebe que isso vem se perdendo, né? E aí, é claro que nós não estamos aqui olhando para o professor como o grande culpado, não. A gente olha o quanto esse professor, dentro desse contexto, está sendo massacrado pelas inúmeras atividades e demandas que começam a chegar o tempo todo. Mas a partir dessa fala, quando eu falo assim, seria lindo ver um professor de mãos dadas entrando numa unidade de saúde procurando ajuda, porque um aluno pediu ajuda, né? E naquele momento a gente estava inserindo o educador, né? O professor como um agente de cuidado, que é esse olhar, né? sobre os alunos que estão em sala de aula e os comportamentos, né? Que começam a emergir ali sinais de alerta, né? E naquele momento a gente reúne todo o território. Eu tinha um território de 30 mil habitantes, eram 8 equipes de saúde da família numa unidade gigante, com 6 unidades de escolas municipais e tinham outras privadas. A gente fez o trabalho só com as escolas municipais e aí a gente desenvolveu um trabalho conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria do Desenvolvimento Humano, que agora é uma outra secretaria que mudou no Rio de Janeiro, a configuração. Na época era do Desenvolvimento Humano, tinha a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Educação. Então, éramos 4 secretarias trabalhando conjuntamente a partir desse lugar. Bom, o desenrolar dessa história é que a mãe, depois, então, quando se sabe que que a filha estava grávida do irmão, enfim, entra um contexto religioso no meio, que essa criança é filha do demônio, aqui na minha casa não entra. Então, assim, mais um conflito que era o corpo daquela menina também não ter a opção, né, já de escolher se ela ficaria com o filho ou não. E naquele momento, tudo que se criou foi uma grande rede de apoio, tanto para as escolas e para essa menina que se preservou, né, a identidade, se preservou a integridade, tudo que ela queria ali para que não se manifestasse mais violência. E aí ela tem o bebê. E um dia ela chega na unidade de saúde, ao meio-dia, eu estava saindo para almoçar, e ela me fala assim, e a enfermeira que foi fazer o acolhimento dela me chamou e falou assim, Daniel, por favor, eu preciso da sua ajuda, a fulana está aqui, a aluna está aqui. E eu falei assim, e aí? Ela falou assim, eu ganhei neném, tive alta.
mas o bebê está internado. Ele vai ficar na UTI porque ele nasceu com uma doença de pele, uma doença congênita, né? E ela chorava e ela dizia assim, minha filha é linda e eu quero a minha filha. Eu vim aqui para você me ajudar porque eu quero a minha filha. E aí, assim, né? Quando eu falo que a gente tem que educar os corações, porque eu já estou aqui, né, emocionalmente, voltando à cena e olhando, e eu falei, uau, o que mais é possível aqui que a gente não considerou? Imediatamente, nós acolhemos essa adolescente, fui para a maternidade, e aí a fala que ela me remete é, a minha filha é linda, eu quero ficar com a minha filha. Quando eu chego na UTI para visitar essa criança nasceu com ictiose, que é uma descontinuidade da pele, uma doença congênita, e a criança parecia um monstrinho, assim, sabe? Sabe, a pele toda enrugada, descontinuada, o banho não podia ser feito com água, era com óleo, toda uma questão especial. E eu falei, olha a relação que essa mãe, né, de fato criou com seu filho, de olhar, né, toda a beleza que existe ali e traduzir aquilo pra gente que um ator de fora olha e fala assim, meu Deus, né? Enfim. A partir desse lugar, e aí a gente constrói uma rede de apoio, essa mãe depois aceita a filha, se torna avó dessa criança legítima, e a gente, então, dá continuidade para toda a assistência e percebe que a mãe viveu e sofreu a mesma coisa na sua adolescência, abuso sexual, etc. e tal. Então, por trás de todo ato de violência, existe uma causa emocional muito forte. Isso não é considerado. Sim. Então, uma das coisas que a gente lutou, que a gente tinha no nosso radar, era poder trazer as políticas, né, das práticas integrativas, para, junto com a educação em valores humanos, fazer essa abordagem em conjunto. Porque quando a gente propôs a educação em valores humanos, também tinha um certo olhar meio torto. Por quê? Porque ela se trata de algumas técnicas, e as técnicas falavam de harmonização ou meditação. E meditação parece que é uma coisa exclusiva de algo espiritual, religioso, e que cabe muito bem no nosso discurso hoje aqui, que nós estamos falando de inclusão, e hoje eu acho que cabe tudo dentro dessas inúmeras possibilidades para poder fazer alguma coisa dentro desse território. E naquela época, onde a política ainda não estava bem estabelecida, com um escopo que hoje é muito maior e se fala assim em meditação, a gente precisava usar o termo harmonização, que era tipo, o que se pode fazer de criar um outro contexto e cenário para aqueles alunos para poderem, através das técnicas, se trabalharem. Então, a gente conseguiu mobilizar as 6 escolas, treinamos mais de 80 professores com a metodologia e a gente propôs, então, fazer uma culminância ao longo de 6 meses com uma caminhada de valores humanos e não uma caminhada pela paz em si. E a paz, ela é um valor humano intrínseco e está inserido aí. E se a gente escolher qualquer um dos grandes valores para se trabalhar, a gente já vai estar promovendo a paz. Porque qualquer uma leva a esse caminho. E foi, Lília, assim, a gente tem isso documentado, tem milhões de registros, do quanto que isso mobilizou e causou uma comoção mesmo em todo mundo, olhar assim, como é possível trabalhar, né, com uma metodologia, com uma ferramenta. Mas ela teve 2 pontos chaves. Esse caso em específico, onde a gente tem esse olhar para a escola como um agente de cuidado também sobre os alunos que estão na sala, e a morte de uma adolescente, de uma criança, na verdade, no Rio de Janeiro, na época, com uma bala perdida no pátio da escola. E aí, naquele momento, se monta uma ação na Secretaria de Educação pedindo para que todo mundo, numa série de atividades e propostas, colocasse, para além de uma faixa que estava na porta de todas as escolas municipais do Rio de Janeiro, que era aqui é um lugar de paz, promover as ações para isso. Só que nós já estávamos em curso com isso, quando isso aconteceu. E aí uma pergunta, né? As nossas ações vêm sempre depois de uma tragédia? Essa é uma cultura, né? Eu sou especialista em vigilância sanitária e, infelizmente, né, só se tem uma ação depois de uma tragédia sanitária. Antes disso, está tudo bem, então não se tem essa visão. Qual é a visão do cuidado? Mais uma vez, a gente olha para essa relação, né, do cuidado, das relações, que antecipa toda uma tragédia. Né? Quais são os sinais dentro de uma escola? Né? E você falando, né, você propondo esse tema e fazendo esse convite, me rodou tanta coisa.
E quando você fala da inclusão, da deficiência em si, eu fiquei perguntando, né? Eu sou gay, sou um homem gay, e eu fico me perguntando quanta violência eu sofri como uma criança gay. Entendeu? E que assim, e aí e uma série de coisas que a gente não pode abordar, né? Enfim, dentro da escola, e aí há sempre o julgamento, se isso é certo, se é errado, o que é certo e errado, né? Sobre o grito do que acontece dentro da escola, com os alunos, com os professores, dentro do muro das escolas e fora do muro das escolas. Porque... Perfeito. Bom, vou deixar... Estou lembrando assim, para não perder o gancho. Quando você traz a inclusão, né? A gente acaba achando que inclusão é de criança com deficiência, pessoa com deficiência. Não. A inclusão a sociedade tem que pensar, né? Não está restrito a um grupo. Por isso que a gente junta muito o termo diversidade, porque aí engloba todas as formas de viver, todos os corpos, né? Porque é nisso que a gente vai, as nossas interseccionalidades, né? Por onde a gente passa. E até queria, assim, dar uma pausazinha, porque a Calis Brum é uma professora transexual, ela participa com a gente de todas as lives, sempre presente, e acho que deve ter despertado alguns gatilhos, porque ela é professora, então com certeza conhece esse cenário, né? Mas a gente está dizendo assim, sua vida é importante, né? Procure uma ajuda profissional, se for o caso, se a situação estiver muito difícil para você. Eu vi que ela sinalizou, não sei se ela está por aí, depois manda um oi. Ela faz um trabalho excepcional, ela é cantora lírica, assim, tem uma sensibilidade muito grande, a gente sabe que as pessoas mais sensíveis acabam sofrendo mais nessas realidades. Aí se a Kali estiver por aqui, ela manda um oi pra gente, o Daniel depois até pode te dar uma atenção, se for possível, dentro de algum tempo, porque eu sei que esse sofrimento a gente também tem que ser acolhido, né? A gente, na área de saúde, conversa muito sobre isso, mas na educação, eu acho que tem muito essa descoberta ou essa necessidade de se reconhecer assim, né? Eu estou ensinando, eu sou cuidador, não é cobrando a mais, é uma função que já está intrínseca. Você lida com seres humanos, que informação, né? Crianças, que é uma fase tão preciosa, e esses registros que vão para a vida. Quando a gente vê, né? Claro que tem muita coisa que é feita na infância, mas quando a gente vê atos mais... esses atos violentos, né, em pessoas adultas, você resgata a história da pessoa. Quase nunca é uma história de ser cuidado, cheio de afeto e amor, e família inclusiva e respeitosa. São nessas violências, né, que a gente... bullying e essa história toda. E se você quiser falar um pouquinho de bullying, né, Paulo também tem a história dele com bullying, né, em escola, teve essa vivência de escola, e o quanto a inclusão não está falando somente de um segmento, né? Está falando de tudo. E aí que se a gente chama cultura de paz, a cultura também tem que ser em todos os espaços, em todas as famílias, como você falou dos corações, né? Não adianta... eu sozinha não vou dar conta, mas eu posso influenciar pessoas, eu posso... corrigir, assim, quando uma situação de bullying hoje é inadmissível. Se foi há tempo atrás, as pessoas hoje falam, né? Ah, mas não pode falar nada. Não pode. É ofensivo. Você gostava quando te chamavam do que chamavam antigamente, né? De gayzinho, idiota, sei lá, as palavras piores possíveis. Isso é legal? Não é. A gente já sabe que não. Então, por que insistir, né? Que existe quase uma militância, assim, como se... não pudesse falar sobre isso. Não pode. Não, as pessoas não querem ser tratadas assim. E elas têm o direito disso, né? Não é o que você pensa. Então, essa cultura, ao mesmo tempo que é de paz, a gente tem que ser um pouco combativo às vezes. Porque quando você se posiciona, quando você fala no ambiente de trabalho, que a gente sabe, no ambiente escolar, né? Ah, eu não quero mais isso não está dando certo, me respeite. Você está dando os limites ali que as pessoas também vão ter que aprender a lidar, né? É um desafio grande. As pessoas não estão entendendo, assim, eles não conseguem entender, não querem entender, ou enfim, ignoram. Que hoje em dia, não é só hoje em dia, então uns 10 anos para cá, esse aparelho que a gente está fazendo live, ele ganhou uma proporção muito grande. Né? Então, quando nós éramos mais novos, o bullying, né, ou entre as zoação, era só dentro do campo escolar. Né? Acabava ali, meio-dia 15, batia o sinal da escola, acabava. E você não tinha contato com o agressor do bullying durante o dia, porque até que você é em cidade menor, mas assim,
talvez encontrasse alguém na rua, mas assim, você não encontrava. Tipo, eu, no caso, poderia sofrer bullying, iria para casa e não encontrava o meu agressor, né? Porque faria outras coisas, morava em outro bairro. Então, a maioria das pessoas é assim, não encontrava, ou encontrava no máximo num shopping, mas mesmo assim já é um outro ambiente, é um ambiente aberto com outras pessoas. O agressor talvez não vai sentir tanta vontade de agredir verbalmente com bullying como se sente na escola. Porque ele tem um grupo, tem ali a questão da manada que vai agredir. Hoje em dia não, o agressor está com um celular que pode postar uma foto do agredido, pode fazer comentários no grupo do WhatsApp ou em outros canais, e isso vai ganhando uma proporção muito maior, né? A mesma história da... Oi? Os contextos de violência extrapolam, né? A cada vez mais todos os recursos que a gente tem, onde a gente pode criar, né? É a coisa do cérebro brilhantes de como vai utilizar esse recurso, né? Ele também pode utilizar isso como uma grande arma, né? Aí as pessoas não estão entendendo. Porque aí, só fazendo o link aqui que eu pensei, você falando do território, e ele está trazendo esse território cibernético, que é um mundo louco, com leis muito doidas, né? É difícil achar, não é tão simples assim. E todo mundo tem que descobrir de que maneira a gente vai lidar com isso, que é uma falta para dentro da escola. Né? A gente não consegue entender, porque não consegue entender que, assim, eu sempre uso muito o exemplo de... Até do padrinho da Alice e meu amigo de faculdade. A gente fez a faculdade em 2004. Né? O celular não tinha WhatsApp, não tinha, era tipo Orkut na época. Então, a zoeira entre eu e ele, eu sou o peso e ele pelo tamanho, era uma coisa pessoal. Hoje em dia, nós como filhos, a gente não pode postar uma foto e eu fazer as brincadeiras, né, tóxicas com ele numa rede social, porque daqui a pouco o filho dele vai ser zoado por uma fala minha. E isso vai ganhar vai ganhar uma proporção muito grande, talvez, para o filho dele na escola, que não tem nada a ver com ele. Porque alguém vai ver um comentário, um pai vai ver um comentário, e vai comentar com e o filho vai comentar na escola, que vai, quer dizer, então vai ganhar uma proporção muito grande. E isso que o pessoal do politicamente incorreto acha que é um absurdo, eles não entendem que às vezes uma fala, uma rede social, um vídeo, ou entre aspas, uma piada, proporciona, porque o agressor vai sentir legitimado de pegar essa fala de uma pessoa, entre aspas, famosa, e vai agredir, olha aqui a piada. E isso aí vai ganhar. Então, é muito interessante isso que você está falando, Paulo, assim, para a gente não perder a oportunidade de dizer assim, né, dentro desse contexto de promover, de buscar uma solução para uma questão que está visível para todo mundo, hoje também os pais têm o grupo daquela sala de aula, daquela escola, e acontece alguma coisa atípica, alguma coisa que foge aos padrões da grande maioria daqueles pais que estão inseridos no grupo, alguém vai ser alvo de violência a partir da percepção e do julgamento da grande maioria, sem propor uma pauta de discussão. Então, assim, você está trazendo isso aí, eu acho que seria uma live específica que soluções a gente pode ter para usar esse lugar como ferramenta, né? Porque, de fato, é isso. Então, assim, eu recebo demandas, né, no consultório, nas discussões, no âmbito da educação, quando a gente fala, e aí trazem contextos que a gente nem imaginou que poderiam existir, né? Então, é muito rico isso que você está falando, mas eu não queria perder aqui a oportunidade, que a gente tem, né, mais só 20 minutos, de trazer aqui um pouco, de fato, da metodologia em si, que pode ser uma curiosidade para quem está assistindo essa live, para quem vai assistir, né? E é uma coisa que hoje a gente está pleiteando, né, no município de Volta Redonda, através de uma escola piloto que já abriu as portas para que a gente pudesse fazer uma oficina. Ela reconheceu e percebeu através dos professores a importância de como isso pode ser, de fato, palpavelmente aplicável. E isso foi agora colocado para a Secretaria de Educação e aí agora toda uma viabilidade de custo e tal para que a gente pudesse, de fato, efetivar. Com base no que a gente construiu no Rio de Janeiro, e aí eu sempre falo que essa é a minha referência, né? Porque a gente está falando de uma cidade de 6,5 milhões de habitantes, né? E quando a gente fala de Rio de Janeiro, a gente está falando de que Rio de Janeiro nós estamos falando, de que território nós estamos falando,
né? Que território é esse que nós estamos falando? Então, esse território foi um grande laboratório para a gente poder dizer assim, é possível. E chegou em alguns contextos que eu contava a aplicação da metodologia, eu lembro uma coisa que me tocou muito, que foi uma pessoa dizendo, através do seu interessante ponto de vista, de que você está colocando favelado para meditar, você está conseguindo colocar favelado para meditar, sabe? Isso foi uma coisa que me trouxe espanto, porque assim, a gente em nenhum momento estava fazendo o olhar sobre quem, né, era essa criança, o contexto de vulnerabilidade dela, mas o educar pelos corações e olhando o indivíduo, o ser humano. Porque quando a gente fala assim, quais são os caminhos possíveis? Toda a possibilidade de construção de uma cultura de paz está dentro de cada um de nós. Então, se não for pelo despertar da consciência de todo mundo, num grande coletivo, de olhar e dizer, tipo, o que está faltando? O que é que está faltando para que a gente abrace determinadas causas, para que a gente, de fato, apoie determinadas causas, porque é muito difícil fazer sozinho. Né? É muito difícil fazer sozinho. Então, quando você está, de fato, com um coletivo, isso é maravilhoso. Mas que a gente não perca a oportunidade de fazer sozinho quando for possível, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, Lília. A gente está, sem nenhuma pretensão, saber o que a gente está atingindo, mas se a gente considerar que as nossas palavras, o nosso sentimento é de despertar algo bom, dentro das ondas energéticas de pessoas que também pensam bem, né? Tudo é energia. Então, eu acho que essa está sendo a nossa contribuição aqui hoje, mesmo que, né, muito pontual, mas acredito que seja mesmo essa agulha, né, de acupuntura num grande corpo problemático, que é o que nós estamos hoje tentando buscar e falar assim, olha que perverso, né? A gente olhar para o que a gente construiu, para o que a gente criou, que todos nós somos partícipes desse processo de violência que está posto hoje na nossa sociedade e dizer, como agora nós podemos produzir paz? Bom, nós criamos todo o processo de violência todos os dias nas nossas ações, nos nossos atos, na maneira com que a gente lida. E aí eu tenho uma lembrança muito forte, que foi o momento em que a unidade em que eu gerenciava foi eleita para apresentar um trabalho na Secretaria de Educação de uma amostra exitosa de um trabalho de educação em valores humanos. Então foram 10 trabalhos no Rio de Janeiro selecionados, fomos para um grande auditório no Sul América, no Rio de Janeiro, com toda a pompa e circunstância, promovido pela Secretaria de Educação, a Assistência Social, Desenvolvimento Humano e Saúde. Foi um grande evento. Eu era o 8º a ser apresentado, eu tinha 10 minutos para falar, e quando eu me coloquei para se apresentar como 8º, tinha uma dispersão, né, total na sala, e ela era composta 90% por professores, porque ali elas estavam buscando alternativas a partir dos atores que compõem esse território, de possibilidades que poderiam ser criadas para a implementação em todo o território do Rio de Janeiro. E naquele momento, eu, com o microfone na mão, tinha uma dispersão imensa, e eu falei, bom, gente, eu tenho 10 minutos para falar, mas eu acredito que eu não vou perder tempo se eu propor aqui uma atividade de 3 minutos com todos vocês nesse momento, para a gente centrar toda a nossa energia, o que a gente veio fazer aqui, o propósito de estarmos aqui. Então, nesse momento, eu gostaria e convidaria a todas as pessoas para ficarem de pé para vivenciar esses 3 minutos que eu vou propor agora. E aí, pasmem, né? Acho que 70% dos professores, das pessoas que estavam presentes, levantaram, 30% ficaram sentados. E aquilo era visível, porque tinha muita gente. E naquele momento, eu tive uma perspicácia de usar aquilo como também uma proposta de argumentar e de sensibilizar. E foi bom. Aqui a gente está propondo, é sempre um convite, ninguém é obrigado a nada dentro da proposta de educação em valores humanos. Mas gostaria aqui de fazer uma provocação a todos os professores que não levantaram, a todos os educadores que estão aqui que não levantaram, estão aqui representando aqueles alunos que também não se levantam para as atividades que vocês se propõem. E eu levei isso como uma marca para a minha vida e propunha isso o tempo todo para a minha equipe. Aquilo que vocês propõem para as pessoas, vocês participariam? Vocês participariam das atividades e dos grupos que vocês estão propondo? Você assistiria a aula que você está propondo a dar? Então, isso começou, né?
E naquele momento a fala, claro, foi interrompida, a secretária de Educação pega isso como um grande argumento, porque cai uma ficha. Tem uma consciência aí que é disso, né? O professor precisa ser ouvido dentro da precariedade que é o sistema público brasileiro, com todas as melhorias que ele precisa fazer. São inúmeras, né, exitosas experiências de educadores que, de fato, escolheram, por escolha, estão na educação e fazem toda a diferença, né, e que são essenciais, mas, infelizmente, a gente ainda tem, né, um grupo muito adoecido hoje, por inúmeros fatores. A gente entende hoje, né, o porquê que o absenteísmo dos professores, né, pela psiquiatria em territórios vulneráveis, por não saber lidar com o contexto da violência, enquanto está dando aula, também tem que saber se proteger das balas perdidas, né? Então a gente está falando desse território, né, construir uma cultura de paz dentro desse território. Então, dentro disso tudo, a gente, com todas as discussões postas, com todo o cenário, a gente propôs a educação em valores humanos, que consiste, né? E é isso que eu queria deixar um pouquinho essa discussão aqui, ela foi preparada, né, para crianças e jovens, e eu apliquei isso como uma ferramenta de gestão. Então, eu ampliaria essa ferramenta para qualquer espaço, para qualquer lugar, né, que sejam todos, né, possam se ver como diamantes multifacetados, de modo que reflita a grandeza da essência humana através dos ideais mais elevados de vida, que são os principais valores dessa metodologia, que são verdade, retidão, paz, amor e não violência. Então, esses 5 grandes valores norteiam toda a metodologia, e o que é mais bacana é que, ao aplicar essa metodologia dentro de um programa de aula, dentro das atividades propostas, elas ativam um nível de consciência no aluno. É o que eu estou propondo. Assim, quais caminhos possíveis, na minha visão, no meu interessante ponto de vista, despertando consciência. Né? Todos nós, seres humanos, ocupamos um corpo humano, né, dotado de um cérebro com trilhões de sinapses neurais o tempo todo, podendo ali trazer a potência do que a gente conseguiu construir como corpo humano até esse momento. E isso nos difere de qualquer outro animal vivente, que é a nossa consciência. Como seria sermos dotados de mais consciência? Como o mundo seria hoje se fôssemos mais conscientes dos nossos atos e das nossas participações? Então, assim, os níveis de consciências que são despertados na aplicação da metodologia é o que, de fato, é o grande alvo dessa proposta. Então, dentro dos grandes 5 valores, paz, verdade, retidão, amor e não violência, existe uma técnica para cada valor desse. A técnica da paz seria a harmonização, e que num estudo em que eu pretendo um dia no doutorado, né, de repente, sistematizar as políticas de práticas integrativas dentro do seu escopo, o que ela traz, colocar como abordagens onde podem ser aplicadas dentro das atividades do programa Saúde Escola. Né? Então, nesse momento, eu estou puxando sardinha para a gente do quanto que o programa Saúde Escola, hoje, na minha visão, no meu interessante ponto de vista, é subutilizado. Sim. É para poder simplesmente, né, ter como uma carta que vem da Casa Civil ou do prefeito, como diretrizes e quais os temas a serem abordados, mas sequer teve uma discussão de um território vivo do que, de fato, os temas que devem ser abordados naquele território. Né? Então, quando você traz as políticas de práticas integrativas, quando você traz as PICs para dentro do programa Saúde Escola, você tem a possibilidade de abordar a doença como um caminho. Porque aquilo que está sendo apresentado pelos alunos, pelos professores e por todas as estatísticas que estão ali, você consegue trazer uma abordagem que tem como causa o fator emocional, onde todo mundo em algum lugar guarda. Né? Então, assim, verdade que lugares emocionais que estão camuflados, escondidos, não vistos, não ditos, não revelados dentro de nós, que abrem gatilhos num contexto, muitas vezes, escolar, e que deflagra uma série de ações violentas. Né? Então, a paz, esse valor da paz, que promove essa harmonização, que numa inserção das PICs seria a yoga, a meditação, a dança circular, tantas outras atividades que hoje está posta lá, que contribui. E aí, o nível de consciência que atua
é o estado emocional. Então, pensa bem, iniciar uma atividade, colocando essa criança para respirar, né? Para focar na sua respiração, que é a primeira técnica que se pode ser ensinada para qualquer pessoa que deseja hoje meditar ou centrar na sua própria presença para buscar mais consciência. Quando tem alguém nervoso, o que a gente faz, Lívia? O que a gente faz, Paulo? Respira. Foca na sua respiração. Por quê? Porque o ato de respirar ele te traz um centramento, te devolve o equilíbrio. Então, a harmonização, né, ela tende a levar todo aquele grupo, aquele coletivo, a se centrar na sua presença. Hoje eu gosto muito de trabalhar com o conceito de consciência, que a gente não pode conceituar, porque não dá para conceituar a consciência, mas eu gosto muito de trabalhar com o estado de estar presente. Consciência é a habilidade da gente estar presente, né? Então, assim, como que a gente pode estar presente? O que é que nesse momento eu estou fazendo aqui agora? O que passa pelo meu campo de percepção? Nesse momento não existe mais nada importante para mim, só existe essa live aqui. E tudo que a gente está propondo, plantando. Isso é estar presente, que está presente aqui sou eu, o Daniel, com todas as vivências que traz aí na sua experiência para tentar compartilhar o máximo que a gente puder aqui. Isso é. Então, assim, se a gente pudesse propor para todo mundo que está assistindo essa live hoje, assim, o quanto você está presente com você agora, né? E o quanto você está distante da gente agora, mesmo assistindo a live, com algum nível de julgamento passando na sua cabeça, que discorda com alguma coisa que a gente está falando, que sequer tem a capacidade de baixar as barreiras para poder receber algo que já foi escrito e que foi dito, olha, deu certo. E aprimorar e retroalimentar é o que podemos fazer por uma cultura de melhoramento, né? Sobre tudo aquilo que já está posto, porque não dá para na altura do campeonato, trocando a roda do carro com o carro andando, né? Você vê, o show não para, né? Tipo, uma escola hoje, uma criança morre hoje, você fica, o quê? Uma semana aí afastado, pinta a escola, faz uma grande rede de apoio para aquela escola, mas na outra semana todo mundo de volta. E os problemas estão latentes ali, né? Então, a técnica da harmonização, ela atinge esse nível do emocional e que vai trabalhar com os pensamentos e sentimentos. Então, assim, hoje eu olho para o ser humano, né? Ele é puro pensamento, ele é puro sentimento. Então, se a gente pensar o pensamento como uma atividade elétrica e o nosso sentimento como um campo como um magnetismo, aquilo que a gente pensa, né, torna o magnetismo através que é o sentimento, torna você um imã sobre aquilo que você pensa, né? Então, somos seres humanos, seres eletromagnéticos, seres pensantes, causando que produz eletricidade o tempo todo. Né? Quando a gente pensa, a gente está produzindo eletricidade, e quando a gente sente, a gente produz magnetismo. Então, assim, que lugar é esse que essa escola viva está produzindo em mim como um ser eletromagnético? Que tipo de pensamento, sentimento e emoção? Então, se eu estou na escola e sou chamado, né, de algum termo pejorativo que me coloca numa situação de vulnerabilidade diante das outras pessoas que são normais ou não normais, e tem toda uma discussão aí, coloca aquele ser individual totalmente distante de qualquer processo de aprendizado dentro da escola, porque ele vai estar centrado no seu sentimento, na sua emoção e no seu pensamento de ser diferente, de não ser incluído dentro daquele contexto e de muito sofrimento. E esse espaço, então, se torna um espaço totalmente hostil e que faz com que a evasão escolar e que muitas crianças não queiram ir para a escola. E por isso a gente hoje, né, olha e fala assim, a escola um espaço de produção de saúde, de cuidado, para além da educação? É preciso a gente refletir sobre isso, né? E os atores que estão ali são toda a comunidade escolar, que envolve profissionais, os pais, que é super importante envolvê-los como ativos dentro do processo, professor e aluno, né? E o gestor, né? Para ter esse olhar sensível, para comprar tecnologias leves, como essa, por exemplo, que a gente pôde experimentar, e ver tanta diferença em resultados dos alunos. A segunda técnica seria a verdade, que ela é trabalhada através de citações, que desenvolve o nível de consciência, que é o intelectual, que traz o discernimento, a intuição, que abre espaço para essa sensibilização. Então, as técnicas ela têm uma maneira de ser aplicada,
Então, quando a gente está falando de citação, são essas frases de impacto que pega a gente de surpresa. E hoje, né, a gente vive um mundo da internet, né, Paulo? Onde o tempo todo a gente tem frases, mantras, algo para poder motivar e trazer a gente, né, no estímulo de tipo assim, nossa, essa frase salvou meu dia. Porque é uma citação que tenta buscar esse valor, né, e dizer assim, não, vale a pena eu levantar e seguir, a gente continuar caminhando e pensar diferente, né? A retidão, que é esse terceiro valor, ele fala sobre as histórias, que são as contações de histórias. Então, assim, quantas histórias podem ser selecionadas que têm valor, assim, buscar o poder das palavras contidas naquelas escolas, a maneira com que a história é contada. Se eu tenho dentro do meu programa, tipo assim, agora é a hora da leitura, vamos lá, senta todo mundo, vamos ler essa história, porque tem que ter a história, tem que ter nada, né? Como eu posso propor uma ação que seja rica, né? Se eu estou falando sobre o copo, é o copo que está falando, é a taça que está falando, e aí não é o ponto de vista do professor, que muitas vezes impregna a partir de um julgamento, formando, né, uma opinião, embora ele não pudesse fazer isso e deixar claro o seu, mas naquele momento da contação de história, né, trazer o personagem como a interface do diálogo, né? Então ele vai trabalhar o elemento físico, que é colocar essa criança, esse jovem, esse adolescente, qualquer que seja o ator, presente dentro dessa história, pertencente a essa história, dialogando com a história. O quanto que a cultura, a partir a arte, a partir do teatro, por exemplo, sim, né? Você põe, poxa, você se vê no personagem. Por isso que o teatro é tão maravilhoso, tão rico, né? E dentro das atividades que a gente propôs, a gente inverteu os valores de que a criança apresentaria teatrinho para o pai e para a mãe. A gente começou a trabalhar nas escolas, os pais poderem fazer os teatros para os filhos. Muito legal. O grupo de pais começou... os filhos começaram a assistir os pais. Porque se nós estamos falando de valores, como é que os filhos olham para os pais? Né? Qual é a referência que esses filhos têm, né, dos pais? Qual é o sentimento que bota ali? Então, foi uma experiência muito legal, porque toda escola acho que trabalha higiene, profilaxia, pediculose, né? E aí a gente colocou o quê? Pô, a gente está cansado de comer, né? É a criança que vai tirar o próprio piolho? É a criança que vai dar conta do seu uniforme? É a criança, porque essa criança que vai suja para a escola, ela vai ser vítima de bullying, Paulo, né? De repente, assim, é essa mãe que não está se importando, ou essa mãe não tem sabão mesmo. E aí, um outro contexto, cenário de violência, enfim. E aí, foi muito bacana, porque a gente pôde experimentar esse outro lado, e a partir da arte, que tem que estar sempre incluída, né? Então, o físico, realmente ali, a ação daquilo que a gente se propõe através de qual é a história que eu estou construindo, né? Então, as histórias de valores, né, dos grandes mestres, de pessoas que, de fato, são referências na humanidade para a gente pensar, são as que a gente recomenda dentro das técnicas. O amor, esse quarto grande valor, que trabalha o canto grupal, né? E vai trabalhar no nível de consciência da psique. Então, ele faz o fluir da energia. Então, você tem um contexto de uma sala de aula muito densa, aquela matéria está pesada, para tudo. Escolhe uma música e vai cantar. Canta. Ensina a letra da música e vamos cantar. Por quê? Porque o nível emocional que é atingido ali é o do amor. Quem aqui nunca experimentou um canto grupal? Quem aqui nunca, né, foi tocado por uma música entoada, né, a plenos pulmões por todos que estão ali, buscando uma mesma egrégora, uma mesma energia que te tire de um lugar de sofrimento e dor? E o quanto isso pode ser possibilitado? E o último grande valor, que é a não violência, né? E na metodologia, ela é como se fosse o maior de todos os valores, de fato, maior que o próprio amor, porque a gente pensa que o que não é amor é só um pedido de amor. Ou seja, todos são amor. Todos. Todo mundo é puro amor. Então, quando a gente vê alguém em alguma reação, né, tá só fazendo um pedido de amor, o que é que tem por trás desse amor que poucos estão conseguindo enxergar? E por isso a gente está falando do educar pelos corações, que é não perder a capacidade de olhar para todo, para não perder o olhar, porque a gente consegue traduzir se alguém está bem, se a gente não está bem, se a gente tem essa
capacidade de poder olhar nos olhos. E como é difícil olhar nos olhos das pessoas. Como as pessoas recebem isso com uma dificuldade, né? Então, a não violência, a técnica utilizada é atividade coletiva. E o nível de consciência que é atingido é o espiritual. Então, o campo de ação é o ser e compreender. A escola o que mais faz é isso, né? Trabalhar o coletivo. Então, o trabalho de grupo, né? Quantas atividades podem ser feitas, mas para atingir esse objetivo. Então, eu preciso criar estratégias para que, de fato, esse nível... E quando ele fala do nível de consciência espiritual, é esse lugar que a gente precisa cada vez mais discutir, Lília, porque toda vez que a gente amplia o conceito de saúde, né? Que é para além do completo bem-estar físico, mental, emocional, psíquico, espiritual, desse ser, né, tão holístico, que é o olhar integral que a gente busca hoje, que o espiritual está incluído não no sentido religioso, embora a gente pudesse colocar também como religioso, porque hoje a gente precisa considerar tudo e essa grande diversidade para poder, na não violência, de fato, não julgar a preferência de qualquer um, e a gente sabe o quanto uma criança hoje, com uma religião de matriz africana, é excluída dentro do contexto escolar, se ela, por um acaso, está na escola com vestimenta ou com cantos, que é aquilo, né? Então, assim, eu tenho um caso desse, acompanho um caso desse, que a criança teve que mudar de escola a convite da própria escola, entende? Porque ela é um bandista. Então, assim, imagina. Então, né? Então, depende de quem essa cultura de paz? Né? Depende de quem que depende. É como se a gente estivesse aqui buscando uma tecnologia que está fora da gente. Não está fora. Então, esse último valor que é a não violência, que busca atividade coletiva, eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? De alguma maneira, tentando afetar os corações coletivos, para a gente ser um grande coletivo, para refletir e pensar de que maneira a gente pode trabalhar esses espaços. Bom, acho que eu falei de uma forma muito resumida. Meio aula agora, né? Mas maravilhoso. Claro que poderia destrinchar, isso renderia uma conversa longa. Outros momentos a gente também faz outra live, né? Muda um pouco o tema para falar de um outro foco. Aí sua mãe trouxe alguns comentários, né? De cantar Alegra o Coração. Não violência, respeitar o espaço do outro e desenvolver a paciência, né? Está trazendo essa questão também da não violência. Enquanto você falava, eu lembrei que nessa construção que a gente está conseguindo fazer, não vou dizer timidamente, que está crescendo aqui em Niterói, nós fizemos essa movimentação, esse coletivo, essa união, pensando em inclusão, né, em grupos diferentes, com muitas limitações, mas a gente está tentando, né, construir alguma coisa, provocar o poder público, que tem sua responsabilidade, mas eu falo com toda franqueza, quem está dando esse apoio nesse momento é o pessoal da cultura, né? Saúde com milhões de problemas, educação com milhões de problemas, e o pessoal da cultura tem dado esse suporte. E a gente chegamos no ponto que nós, mães atípicas, estamos ensaiando uma peça teatral para fazer na Sala Nelson, dia 29. Vamos ser atrizes. Nossos filhos vão ver a gente no palco, olha que interessante, né? Porque a gente até pensou, eles já trabalharam com autistas, né, com adolescentes e crianças. Mas nesse momento vamos ser nós, né, no nosso lugar de fala, estaremos lá representando com música. Os ensaios são muito ricos, porque a gente chora, a gente conta nossas histórias. Então isso também é uma cultura que a gente está valorizando, né, uma construção coletiva que é muito bonita. Sim. E aí você trouxe, né, essa questão, eu lembrei muito quando você falou da não violência, e eu acho que a gente daqui também tirou muito essa coisa da inclusão, né? Que são em todos os espaços e beneficia a todos, né? Não é privilegiar um ou outro, porque a condição daquele é diferente. Nós somos individuais, como você trouxe, né? Nós somos diferentes e, ao mesmo tempo, a nossa humanidade se conecta. A gente tem que tentar redescobrir isso, né? Qual o caminho? A gente não está respondendo, a gente está perguntando, né? Quais os caminhos possíveis? Exatamente. A gente tem que refletir sobre isso. Não dá para passar batido, ficar só consumindo informação de internet, porque uma sequência pesada de desgraça, e não se colocar nesse lugar de se ver responsável, de se ver, né, ativo nesse processo. Então, acho que como você trouxe brilhante, eu acho que esse momento, a gente ter tido essa oportunidade de trazer num dia emblemático, assim, porque eu sei que tem muitas movimentações aí, muito medo, muito pânico, muita fake news circulando em escolas. Tá um dia complexo, né?
mas a gente quer emanar justamente essa mentalidade de que nós, sociedade, né, individualmente e em sociedade, temos que construir realmente outros caminhos, porque esses que a gente está até agora não estão legais, não estão funcionando bem, né? Temos que construir outros caminhos para realmente ter uma cultura, né? Porque não é uma paz, a música do Rapa lembra um pouco dessa paz falsa que a gente quer uma paz de verdade, né? Um viver em sociedade sem pânico, sem esse medo o tempo todo, e passa por muitas camadas, né? E aí é isso aí, é desmembrar. Olha, eu agradeço demais sua participação, sua contribuição. É sempre um prazer, né, conversar. Eu dou graças a Deus de estar no mesmo plantão, de ter voltado, porque aquele momento que a gente conversa, a gente sabe que é um diferencial ali nas 24 horas, né, amigo? Porque a gente sai da casinha mesmo e consegue conversar essas coisas bem diferentes. E queria que você deixasse suas palavras finais. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todo mundo que passou por aqui. A gente vai deixar gravada, né? Então, encaminhe para alguém, ou assista, né? Depois, se não conseguiu assistir completamente. Mas é um prazer e agradeço muito a sua atender e a sua presença. Assim, foi de fato, imediatamente ao receber o convite, foi super expansivo. Eu sempre gosto de seguir a energia, sem nenhuma projeção expectativa do que a gente está fazendo aqui. Acho que a beleza do encontro, né? Ele se faz nessa despretensão, de fato, da gente estar aqui olhando e se perguntando, como uma grande brincadeira mesmo, né? Como pode ser mais divertido a gente parar para refletir, para nos sensibilizar, para poder convidar quem está do nosso lado a pensar, né, de que maneiras a gente pode fazer esse caminho para dentro e, a partir da potência que cada um fazer essa contribuição coletiva. Então, acho que foi nessa perspectiva, né, e não na expectativa, que eu aceitei esse convite e estou aqui numa semana que a gente está encaixando um horário de meio-dia, porque, assim, está super corrida, dormi 2 horinhas para poder conseguir, né? Tá aqui meio-dia, estou com a carinha um pouquinho inchada, assim, porque está sendo uma semana de cursos, de muito trabalho, mas isso nos movimenta, isso nos alegra. E a mensagem final que eu gostaria de deixar é sobre uma citação, né, do criador, né, do fundador da metodologia de educação em valores humanos, que é o educador indiano Sri Satya Sai Baba. E ele, então, traz, né, essa metodologia que hoje está em mais de 150 países. No Brasil, nós temos 5 escolas integrais, né, regulares, que aplicam os 5 métodos de valores humanos. Inclusive, até a alimentação dessas escolas são vegetarianas. Enfim, assim, então isso não é uma realidade possível, a gente sabe, para uma aplicação, por exemplo, mas que para o programa integral, quando ele se trata da não violência, ele vai para além, ele extrapola, né, isso, mas assim, algumas coisas podem ser adaptadas no sentido da gente, uma ou outra ferramenta, mas é muito interessante falar disso, porque quando se fala assim, não violência é o que devemos ser plenamente, isso é muito forte. Sim, se cada um aqui hoje pudesse sair dessa live assim, ó, não violência é o que devemos ser plenamente. O quanto nós somos violentos com a gente e com todo o tempo inteiro, né? E ele traz uma citação que é: a educação não deve ter como finalidade única ganhar a vida, mas sim ser um objetivo para toda a vida. Aprender a aprender, pois a própria vida é uma escola. E ainda mais, devemos dar às crianças não só uma forma de vida, precisamos inspirá-las a viver de modo digno e com equilíbrio, suportando igualmente os êxitos e fracassos inevitáveis em seu percurso, mantendo sempre uma mente equânime. Então, que nós podemos sempre buscar o equilíbrio, né, para que a gente fique diante das possibilidades que estão sempre vivas, né, e que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E é isso, minha amiga. É isso, meu amigo. Muito obrigada. Elaine apareceu, a nossa amiga aí, Figueiredo de Oliveira. Um beijo. Tempão que a gente não se vê. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até a próxima. A gente se fala. Obrigada a todos que estavam com a gente. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.